As amadas do Senhor, guerreiras e guerreiros, eu disse há um tempo atrás que eu queria fazer um estudo com vocês a respeito do deserto, porque quando nós entendemos o real propósito de Deus em nossas vidas, fica de uma maneira menos dolorida, né? Também nós entendemos o real propósito do Senhor em nossas vidas. Amém? E para entender o porquê que nós estamos passando por determinadas situações em nossas vidas, especificamente essa luta que você às vezes tem passado, esse deserto em si, né? Que o abandono, você está sozinha hoje, você ter essa separação. Então, é importante nós entendermos que por que disso, qual o real propósito de Deus em nossa vida, quando Ele nos leva para o deserto, qual a necessidade dele, quais são os benefícios que ele pode trazer em nossas vidas, se é que ele tem benefícios, amém? E saber esperar nele, sabendo que algo muito grande possa estar envolvido nesse processo, amém? Então, para isso, eu queria ministrar essa palavra com vocês. Eu acho que com 3 áudios a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre esse deserto, né? O que é o propósito de Deus no deserto para os teus filhos, amém? Antes de eu ministrar essa palavra, eu quero, em nome de Jesus, primeiro ministrar uma oração para que o Espírito Santo venha falar nos nossos corações, amém, minhas amadas? Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai. Pai, eu, em nome de Jesus, eu me entrego agora diante do Senhor, ó Pai, para ministrar a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa me usar e que o Senhor venha preparar cada coração que é a terra, Pai. Oh, meu Deus, prepara essa terra para receber a semente que é a Tua palavra, Pai. Que essa palavra que vai ser ministrada, Pai, que ela venha realmente como uma semente para dar frutos, ó Pai, 100 vezes mais, para edificar a vida dos Teus filhos, para transformar a vida dos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas amadas? Amados, se a gente for querer buscar, querer entender a palavra deserto, nós vamos muito além, né? A palavra deserto, o que é o deserto? Se a gente for pesquisar, deserto é uma região onde recebe pouca quantidade de chuva, né? Em virtude das condições climáticas do lugar, né? A umidade ela é muito baixa, então a vegetação costuma também, não tem como ela se desenvolver. O solo do deserto ele é pouco fértil, principalmente por causa da areia e das rochas. Durante o dia, as temperaturas costumam ser o quê? Muito elevadas. E, ao contrário, quando chega a noite, as temperaturas já são muito baixas, são muito frias, né? Então, com isso, as condições de se viver, torna-se muito difícil de um ser humano conseguir habitar no deserto, né? O deserto também, ele tem, é como se ele fosse sufocar também qualquer ser humano que tente viver naquele lugar. Então, assim, comparando com as regiões mais úmidas, isso até pode ser uma verdade, porém, se nós analisarmos os detalhes, eles abrigam muitas riquezas para a nossa vida. Normalmente, essas riquezas costumam estar bem escondidinhas. Então, por isso que a gente vai falar um pouco de deserto, né? Frequentemente, a gente ouve muito
os cristãos dizendo o seguinte, determina a situação de vida que eles estão com o nome de deserto, né? Então nós precisamos entender por quê e para quê. Porém, a palavra de Deus diz que é o seguinte, que o próprio Deus é aquele que faz com que o seu povo passe pelo deserto. Isso mesmo. Isso que você ouviu agora que eu te falei, que é verdade. O Senhor, Ele permite, né, que nós venhamos passar por esse deserto. Lá no livro de Deuteronômio, minhas irmãs, capítulo 1, versículo 31, diz o seguinte: como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegartes a esse lugar. Amém? Então aqui está comprovado dentro da palavra de Deus que o Senhor nos leva, é Ele quem nos leva para esse deserto. É como se Deus pegasse a sua mão e te direcionasse por esse lugar. Amém? E lá no livro de Deuteronômio 8, versículo 2 diz: e te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar e saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Então aqui você vê que o seguinte, o real propósito de Deus está te levando para o deserto. E Ele diz primeiro para te humilhar. A palavra de Deus fala assim que os humilhados eles serão exaltados por Deus. Então ele tem um propósito de te humilhar, mas com uma promessa maior de quê? Te exaltar. E depois ele diz para te provar. O que a palavra de Deus, o que a palavra provar vem a nos dizer? Provar, saber se você está apto, se você realmente crê, se realmente você confia. E depois ele diz, para saber o que estava no teu coração. Irmãs, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus é aquele que sonda e conhece os nossos corações, conhece os desejos mais profundos do nosso coração. Então Deus quer vasculhar o nosso interior, para ver o que está dentro desse interior e ver aonde Ele tem que transformar, aonde Ele precisa lapidar. É esse também um dos propósitos do nosso Deus. E Ele termina o versículo dizendo, né? Se guardaria ou não os meus mandamentos. Olha que coisa maravilhosa. Ele te leva, te humilha, te prova, vai até ver onde que vai a sua fé, para saber o que está dentro do seu coração, o que está dentro do seu interior, e para ver se nós realmente estamos no centro da vontade dele. E o que é o centro da vontade dele? São os mandamentos, aquilo que ele deixou para que nós venhamos seguir, né, dentro da palavra de Deus. Amém? Então Deus ele nos leva ao deserto para o quê? Para nos provar, para ver nossa atitude para com quem? Para com Ele, né? E além de nos levar para o deserto, nos conduzir, Deus diz o seguinte, que Deus ele sustentou o povo faminto no deserto por meios anteriormente desconhecidos por Ele. Porém, hoje, através da revelação da sua palavra, nós podemos saber os motivos reais pelo qual Ele nos permite passar por essa prova, meu irmão. Então, é isso que nós vamos vasculhar nesse estudo do deserto. E nosso primeiro tópico desse estudo, do começo desse estudo por que Deus nos leva para o deserto?
E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o seguinte, e esse primeiro tema que eu quero dizer é o seguinte: o lugar aonde você ouve a voz de Deus. Deserto é o lugar onde você pode escutar a voz de Deus, né? Lá no livro de Números, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: falou o Senhor a Moisés no deserto. Irmãs, muitas das vezes nós passamos, quando tudo está bem, nós não temos o hábito de pedir a Deus uma resposta, uma direção. Porque quando tudo está bem, você mesmo, você acha que tudo está bem, mas você se direciona por você mesmo. E quando a situação não está boa, você se sente perdido, aí Deus te leva para onde? Para o deserto, porque no deserto é onde Deus quer falar com você. Aonde Ele quer te instruir nos seus caminhos. Amém? Números 9, capítulo 9, versículo 1 diz: falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Entende? Mais uma vez ele vem falar, no deserto é onde nós escutamos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus. Você pode ver que é o seguinte, que em todo o tempo que você está nesse deserto, o que você mais tem pedido a Deus, Deus fala comigo. Deus, eu estou certa. Deus, eu estou agindo certa. Deus, me dá uma direção. Entende? Então, Deus tem um real propósito de te levar para o deserto, para quê? Para você escutar a voz dele. Também, como referência, nós temos aqui, lá em Oséias 2,14, diz assim: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Amém, meus irmãos? Olha para você ver. Toda confirmação dentro da palavra. Deus nos leva para o deserto para quê? Para falar conosco. Falar, nos ensinar. Olha para você ver que coisa mais maravilhosa. Irmãos, foi no deserto que Deus entregou a Moisés a maioria das orientações ao povo de Israel. Todas as orientações que Moisés precisava veio aonde? No deserto. A palavra de Deus diz o seguinte, que por 4 vezes Moisés subiu ao monte Sinai para ouvir ao Senhor. E na última vez ele recebeu a lei. O que era a lei? Os mandamentos para o povo. Olha que coisa mais maravilhosa. No deserto, Deus orientou Moisés a fazer, assim diz a palavra, um censo do povo e eles celebrarem ali a Páscoa. E está lembrando da passagem, da condição da escravidão. Lembrando que a condição de um povo para ser liberto. Foi neste local que Israel levantou uma tenda para a congregação, assim diz a palavra. O tabernáculo onde a glória de Deus residia. Esse foi o lugar da habitação de Deus no meio do povo. Olhe para você ver que maravilha. Então, o deserto, Deus permite para quê? Para que nós venhamos a ouvir a voz de Deus, ser direcionada por Ele, saber que em todo o tempo Ele está no controle. Nós precisamos de ter essa certeza dentro do nosso coração. Amém, meus amados? Irmãos, se a gente for analisar, a habitação de Deus no meio do povo ali, a presença de Deus foi aonde? No deserto. Então, o que Ele quer nos mostrar? Que nada saiu do controle dEle. Tudo tem um propósito, Ele ter te levado para lá, porque para Ele estar no controle de toda a situação. Voltando a falar aqui no livro de Oséias, nós vemos que Deus tinha um objetivo de trazer o povo de Israel de volta para si.
E assim funciona conosco. Por isso que Ele te levou para o deserto, para te trazer de novo para Ele, para te buscar para Ele, para que Ele seja o centro da sua vida. Você vê que no decorrer da nossa vida, o corre-corre, o trabalho, muitas das vezes as nossas buscas por coisas pessoais, né? Ou até mesmo, às vezes nós damos muita atenção a determinadas pessoas, atenção até a mais. Então, justamente, Ele chama a atenção, Ele nos tira daquele lugar de correria, daquele lugar de muitas vezes de idolatria, para o quê? Para nos trazer de novo para Ele, para que nós venhamos escutar a voz dEle, para que nós venhamos ser orientadas de acordo com o que Ele quer que nós sejamos, né? Então, uma dessas, a primeira dessa lição que nós podemos tirar é o quê? Que no deserto é o lugar de escutar. Escutar. Você parar e ouvir, né? Ouvir o que? A voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, que é o direcionamento correto para a sua vida. Amém? Então, esse foi o primeiro dia da nossa palavra aí, do nosso estudo do deserto, para você entender um pouquinho a respeito daquilo que você tem vivido e assimilar que Deus tem um propósito. Ele tem um propósito. Amém? Deus abençoe cada uma de vocês, minhas irmãs.